Mas o que o Daburá está fazendo aqui? Maldito Babidi se apossou do Rei das Trevas para realizar suas ambições! Daburá? Qual deles é? É o mais alto? Sim, esse mesmo. Esse ser é o rei do mundo das trevas. Na parte subterrânea deste mundo fica o mundo das trevas. Essa história nos leva para um lugar sombrio conhecido como o Reino dos Demônios. Nesse lugar, conhecemos dois novos indivíduos chamados Gomá e Degetsu, que observam atentamente os acontecimentos da saga de Majin Buu. Os dois observam, incrédulos, como Babidi foi capaz de manipular o rei supremo do mundo deles, Daburá. Eles acompanham cada parte da saga, vendo o enorme poder de Goku e dos outros guerreiros. Porém, o mais importante acontece quando Majin Buu desperta, pois o demônio rosa acaba tirando a vida de Daburá, fazendo com que eles percebam que o cargo de rei agora recaiu sobre Gomá. Ambos continuam surpresos com tudo o que vem, revelando durante a conversa que os Namekuseidins pertenciam originalmente àquele mundo e que o Supremo Senhor Kaiô era o irmão mais velho de Degetsu. Finalmente, depois de vários minutos, eles observam a derrota de Majin Buu e é então que Degetsu reconhece Gomá como o novo Rei Supremo. Porém, a celebração é interrompida com a chegada da doutora Arinsu, uma Majin irmã de Degetsu, que falsamente parabeniza Gomá pelo novo título. Arinsu revela que esteve observando os acontecimentos da batalha e alerta Gomá sobre o perigo que os terráqueos representam, principalmente depois de terem derrotado Majin Buu. Embora Degetsu ignore essas preocupações, Gomá fica pensativo, comentando que talvez eles possam invadir o Makai. Consciente disso, Gomá cria um plano imbecil de usar as esferas do dragão da terra para proteger o seu reino. Ele diz que dentro do próprio mundo deles também existem esferas, mas infelizmente elas são protegidas por seres extremamente poderosos, tornando impossível alcançá-las. Já as esferas da terra eram mais acessíveis e poderiam oferecer a vantagem e o desejo de que ele precisava. Degetsu alerta que as esferas da Terra concedem desejos de magia branca, deixando claro que talvez fosse impossível utilizá-las de maneira maligna. Mesmo assim, Gomá responde dizendo que o desejo não seria maligno, seria apenas para transformar os guerreiros em crianças, enfraquecendo todos eles no processo. Gomá também fala sobre um objeto chamado Terceiro Olho Demoníaco, um poderoso artefato que concedia poder ilimitado ao portador e que ele pretendia pedir usando o segundo desejo. Decidido a isso, Gomá pede ajuda a Neva, um antigo Namekuseidin, criador das esferas originais, para ajudá-los a encontrar as esferas do Dragão da Terra. Juntos, Gomá, Degetsu e Neva viajam até a Terra atravessando portais dimensionais conectados por seres gigantes. E enquanto eles viajam, a história nos leva até a casa de Bulma, lugar onde todos comemoram o aniversário de 9 anos de Trunks. Ali os amigos aproveitam a festa conversando sobre diversos assuntos, incluindo o fato de que o Supremo Senhor Kaiô conseguiu se separar da mesma forma que Goku e Vegeta fizeram anteriormente. Todos estão tranquilos, mas sem saber, Gomá e seu grupo chegam ao planeta invadindo a plataforma celeste. Esses sujeitos se apresentam dizendo que vieram do Makai e exigem as esferas do dragão. No começo, Dendê não sabe o que responder, mas ao perceber as intenções de Gomá, o jovem guardião se recusa a ajudá-los, fazendo com que Gomá não tenha outra escolha além de pedir ajuda para Neva. É aqui que vemos pela primeira vez as habilidades do ancião, pois esse Namekuseidin libera um enorme poder mágico e restaura as esferas ao estado original. Dessa forma, Gomá consegue invocar Shenlong e pede que os guerreiros que lutaram contra Majin Buu sejam transformados em crianças da escola primária. Goku, Vegeta e todos os presentes diminuem de tamanho. Eles assumem a forma que tinham quando eram pequenos e Gomá finalmente cumpre o seu objetivo. Infelizmente nem tudo são boas notícias para ele, já que depois de realizar o desejo, Shenlong informa que concederá apenas um pedido, pois os outros 2 estão reservados para aqueles que usam frequentemente as esferas. Ao ouvir isso, o novo rei fica bastante irritado, entendendo que desperdiçou a única oportunidade de pedir o terceiro olho demoníaco. Por isso, e como não existe outra opção, Gomá e Degetsu decidem levar Dendê para impedir que as esferas sejam usadas novamente. Enquanto isso, as consequências do desejo de Gomá transformam completamente a celebração em um momento de confusão.
Todos eles, apesar de manterem suas memórias, rapidamente entendem que alguém provocou aquela situação usando as esferas do dragão. Goku, Piccolo e o Supremo Senhor Kaiô correm até o templo sagrado. Lá, eles encontram o Senhor Popo e ele informa que Dendê foi sequestrado por figuras vindas do reino demoníaco. Depois de entenderem a situação e o perigo em que Kami-sama se encontra, eles decidem viajar até aquele mundo, usando uma nave pertencente ao Supremo Senhor Kaiô, muito parecida com a utilizada na saga de Frieza. Porém, essa nave em específico possuía um defeito que impedia a viagem e por isso eles pedem ajuda para Bulma consertá-la. Graças a isso, nossos amigos têm tempo para conversar e durante a conversa é revelado que o reino demoníaco era habitado por seres de orelhas pontudas que anos atrás tiveram a oportunidade de viajar pelos universos. Outra coisa que vemos é o retorno do bastão mágico, já que Goku agora, com aquele tamanho, prefere usá-lo como nos velhos tempos. Porém, nesse momento, nossos amigos são interrompidos por uma estranha nave que aparece no céu. Dela desce Glório, um jovem vindo do Makai que afirma ter sido enviado pelo Rei do Terceiro Mundo com o objetivo de levar Goku até o Makai para enfrentar Gomá. Todos inicialmente duvidam de suas palavras, principalmente Shin, que demonstra certa desconfiança em relação a Glório, suspeitando que ele possa ter intenções ocultas. Ele explica que foi enviado em segredo, mas como algumas coisas ainda não ficam totalmente claras, Shin acompanha Goku aproveitando o fato de que seu irmão está envolvido nisso tudo. Dessa forma, o grupo começa a aventura com o objetivo de chegar ao mundo dos demônios e inicia a jornada indo até um dos guardiões que conectam os mundos. Depois de alguns minutos, eles finalmente chegam diante da criatura e vemos que o porteiro possui uma personalidade fria e irritada, se ofendendo facilmente. Nossos amigos têm certa dificuldade para serem aceitos, mas graças a um discreto ato de magia nas orelhas de Goku, conseguem enganá-lo. Glório entrega um código de identificação, eles entram pela boca da criatura e assim chegam a uma espécie de lobby, onde existem passagens diretas para os três mundos. Ao atravessarem essa passagem, finalmente chegam ao terceiro mundo, onde rapidamente Goku fica maravilhado com o quão impressionante e estranho aquele território parece ser. Vemos ilhas flutuantes e dragões cruzando os céus, mas o mais interessante acontece quando é possível visualizar um túnel gigantesco que conecta os mundos, ou melhor, que conectava os mundos. Isso porque o Kaioshin explica que aquela passagem foi bloqueada em algum momento por alguém que criou uma barreira, impedindo o acesso aos outros mundos e fazendo com que apenas alguns poucos conseguissem viajar através dos guardiões. Depois disso, eles continuam a viagem, observando os vestígios do antigo império e descobrem que a densidade do ar naquele lugar é muito maior. Glório explica que isso acontece por causa de um gás que cobre a região e durante esse momento ele também fala sobre a espécie de Shin, que segundo ele pertencia ao segundo mundo e era conhecida como Glind. Em seguida, o grupo continua a viagem e ao entardecer chega a um pequeno vilarejo habitado por Madins, que rapidamente percebem a presença deles. Eles passam a noite alugando um quarto, mas a fome de Goku acaba levando todos até um restaurante onde vendem hambúrgueres de procedência duvidosa. Lá, a aparência de Goku chama a atenção e provoca uma discussão que rapidamente se transforma em combate. Goku acaba com vários deles, sendo apoiado por Glório, que usando sua habilidade derrota uma grande quantidade de demônios. Goku, por outro lado, sem parar de comer, como já é costume, faz o mesmo enquanto realiza acrobacias por todo o bar, enquanto os demais observam o enorme poder dele. Sem muito esforço, eles superam a situação, mas no dia seguinte acabam tendo uma grande surpresa, pois a nave deles é roubada por 2 dos indivíduos que haviam derrotado anteriormente. Por causa disso, o grupo é obrigado a continuar a jornada caminhando, enquanto tenta descobrir uma forma de conseguir outra nave. Durante o trajeto, Goku comenta a possibilidade de voarem pelos céus, mas Glório lembra da densidade do ar, explicando que aquilo acabaria esgotando todos eles por causa do esforço excessivo. Essa mudança faz com que o grupo acabe enfrentando vários inimigos, sendo o primeiro deles um monstro que surge de um precipício e o segundo, um gigante que os ataca de surpresa. Depois de um longo caminho, nossos amigos chegam a uma pequena loja onde são recebidos amigavelmente por 2 sujeitos.
Nesse lugar, eles conseguem comida e também alguns insetos mágicos que possuem diferentes poderes. Alguns, por exemplo, funcionam como sementes dos deuses e curam ferimentos. Outros embelezam a pele e outros servem como brincos Potara, criando algum tipo de fusão. Goku pega vários desses insetos e eles compram uma espécie de veículo que os eleva por vários quilômetros naquele ar tóxico. Usando esse método, eles avançam boa parte do caminho e durante a viagem conversam sobre as esferas do dragão daquele reino e sobre como elas eram protegidas por guardiões chamados Tamagamis. No meio da conversa, eles repensam toda a situação e no final acabam mudando os planos, escolhendo usar as esferas para salvar Kami-sama. Com esse plano em mente, nossos amigos continuam a jornada até chegarem a um vilarejo onde os habitantes são oprimidos pelos soldados do Rei Supremo. Nesse lugar, eles conhecem uma garota mascarada que tenta fazer justiça enfrentando os Madins. Porém, como ela é inexperiente, acaba sendo ajudada por Goku, que intervém para salvá-la. Depois disso, o grupo deixa a cidade e a jovem se apresenta diante deles, revelando sua verdadeira identidade. Ela faz várias perguntas sobre as orelhas do Saiyajin e pergunta para onde eles estão indo. Sem querer, Goku responde que estão indo até o castelo do Rei Kadan e, como ela conhece o caminho, se oferece para guiá-los. Ao longo da viagem, eles atravessam diferentes regiões até finalmente chegarem à fortaleza, onde descobrem que a jovem é, na verdade, a princesa do Terceiro Reino. Graças a isso, o grupo é recebido amigavelmente e conduzido até o Rei Kadan. Embora no início o monarca subestime Goku, Panzi explica que foram eles que a salvaram dos militares. Ao ouvir isso, o rei agradece e passa a explicar suas intenções, afirmando que jamais permitiria que Gomá governasse, pois ele era alguém maligno que não deveria ocupar aquele cargo. Então, observando a aparência de Goku, ele oferece a mão de sua filha em casamento. Porém, o Kaioshin rapidamente explica que Gomá os transformou em crianças e que agora eles estão tentando conseguir as esferas para salvar um amigo Namekuseidin. Depois de ouvir isso, o rei entende melhor a situação, mas a ideia das esferas o faz hesitar momentaneamente até lembrar que eles são os guerreiros que derrotaram Majin Buu. Com as provas diante dele e vendo a possibilidade real, o rei aceita ajudá-los, mas antes pede para Goku demonstrar seu poder em uma luta de exibição. Ele informa o povo sobre a situação e assim a batalha de demonstração começa com o Saiyajin se movendo por todos os lados enquanto derrota cada demônio. Os Madins rapidamente se organizam usando suas melhores armas, mas a força e velocidade do filho de Bardock encerram a batalha em questão de segundos. Ao ver aquilo, o rei fica impressionado e finalmente fornece diferentes alimentos ao grupo, além de uma nave para que possam continuar a viagem. Ele também envia um de seus Madins para buscar o grupo de Vegeta. Graças a ele, nossos amigos conseguem voltar a viajar, mas assim que levantam voo, a nave desce bruscamente por causa do excesso de bagagem. Isso obriga o grupo a descansar enquanto Panzi conserta a nave. E durante esse processo, o grupo percebe várias coisas, como o fato de que a polícia militar havia iniciado buscas para encontrar Goku. Também é revelado mais sobre as origens da raça Glind, pois durante a viagem, Shin explica que sua espécie veio de 5 árvores gigantes localizadas no Segundo Mundo. Shin explica mais de sua espécie e revela que Arinsu e Degetsu eram seus irmãos por terem nascido da mesma árvore. Depois de pilotarem por vários quilômetros, Glório decide passar a noite dentro de uma caverna. Nesse lugar, mais uma vez eles têm tempo para continuar conversando, mas o mais importante acontece quando todos dormem, pois é aí que descobrimos que Glório trabalha para a doutora Arinsu e aparentemente possui uma missão secreta. Isso mesmo, Glório é um traidor. Ele entra na caverna escondendo o segredo e mais tarde todos são ameaçados por um minotauro que surge da caverna. Apesar de não ser tão poderoso, a criatura faz com que Goku e Glório decidam medir forças para ver quem vai lutar contra ele. Os dois iniciam o confronto, com Glório atacando primeiro. Goku responde aos ataques e conforme os segundos passam, a luta se intensifica com a aparição do Super Saiyajin. Glório demonstra uma magia semelhante a relâmpagos elétricos manipulados pelas palmas das mãos, e sua habilidade impressiona a maioria dos presentes, mas no final acaba sendo insuficiente diante da velocidade e da força do Saiyajin.
Muito longe dali na Terra, Vegeta e os demais começam os preparativos para iniciar a viagem e vemos que eles têm problemas no funcionamento da máquina devido a um dano na fonte de energia, que só funciona com um estranho mineral do Makai. Isso os deixa sem possibilidade de viajar, até que um misterioso Majin chega, trazendo a notícia de que foi enviado pelo rei Kadan para levá-los. Aliás, voltando ao grupo inicial, Glório e os demais têm problemas pela segunda vez com a patrulha militar, pois acabam sendo interceptados por naves inimigas e obrigados a pousar para verificação. É então que o Saiyajin usa o teletransporte para sair da nave sem ser visto por aqueles Majins. Porém, o grupo é obrigado a lutar quando um dos soldados tenta levar Pansy ao perceber que ela pode ser a garota mascarada que os enfrentou anteriormente. Shin, Glório e Pansy, sem outra opção, enfrentam cada um daqueles soldados. Eles voam, atacam e desviam usando suas melhores técnicas. Depois de derrotá-los, o grupo pega uma das naves. E durante o processo, Pansy revela que seu colar havia entregado a localização deles, explicando que aquilo funcionava como um dispositivo rastreador. Ela se recusa a continuar a viagem com eles, mas felizmente Shin comenta que pode remover aquele colar facilmente com magia, pois ele era feito de Katin, um metal vindo de seu planeta natal. Inclusive, é aqui que descobrimos o verdadeiro nome de Shin, que na verdade é Nahare. Depois dessa sequência de acontecimentos, o grupo finalmente parte rumo à localização do primeiro Tamagami. Lá eles conhecem o guardião que protege a esfera de 3 estrelas, um guerreiro de aparência robusta que utiliza um gigantesco martelo como arma. Esse robô místico é alguém que ninguém jamais conseguiu derrotar, nem mesmo o próprio rei Dabura em seu auge. O primeiro a atacar é o Tamagami. Ele se move por toda a arena demonstrando sua habilidade e fazendo com que o Saiyajin utilize o bastão mágico para conter os ataques recebidos. O jovem responde eficientemente aos golpes, mas em pouco tempo acaba sendo pressionado pela força absurda daquele robô do inferno que o obriga a se transformar em Super Saiyajin. Com esse poder, Goku muda completamente o rumo da luta e a primeira coisa que faz é destruir o martelo para iniciar um combate corpo a corpo. Ambos trocam golpes brutais e rajadas de energia que iluminam todo o campo de batalha. O confronto alcança seu ponto máximo quando Goku carrega o seu famoso Kamehameha, enquanto o Tamagami prepara o ataque dele. Os dois poderes colidem no ar em uma explosão impressionante que termina com a derrota do guardião. Porém, antes de entregar a esfera, ele propõe um último teste psicotécnico, colocando a esfera debaixo de um copo que é misturado com vários outros, e Goku deve descobrir onde ela está. Apesar de parecer um teste simples, a velocidade torna a tarefa extremamente difícil, mas a percepção do Saiyajin permite que ele note que o Tamagami lançou a esfera para fora da área. Finalmente, o guardião entrega a esfera e assim Goku vence a batalha, conquistando o respeito do Tamagami e a admiração do público. Com a primeira esfera em mãos, o grupo parte em direção ao segundo mundo. Porém, a notícia desse acontecimento não passa despercebida, pois Glório comunica a situação para sua chefe. Vemos então que ela possui algum plano misterioso, pois logo depois, Gomá e Degetsu acabam descobrindo que ela estava na Terra coletando amostras do corpo gelatinoso de Majin Buu, e em seguida vemos que agora ela está levando esse material até uma bruxa lendária do Makai, a grande bruxa Marba. Ali, Arinsu entrega a parte de Buu para criar uma espécie de ser poderoso que possa ser usado para obter a esfera do dragão e dominar o reino demoníaco. Ela acompanha todo o processo e, durante o ritual, algo muito interessante é revelado, pois Arinsu diz que conhece toda a verdade sobre Majin Buu, revelando que Marba era a verdadeira criadora do monstro, e que Bibidi apenas havia pedido para ela criar aquela criatura. Pois é, aqui finalmente nos é revelado que essa bruxa encontrou uma maneira de transformar toda a maldade do universo em uma criatura viva, através de sua feitiçaria. A grande bruxa inicialmente nega tudo aquilo, dizendo que seu discípulo Bibidi era o pai da criança, mas pouco depois a velha admite a verdade. Ela confessa que aquilo foi um erro e que para ela a criação de Majin Buu era motivo de vergonha, um fracasso incontrolável que só trouxe problemas. As duas continuam finalizando a poção mágica, enquanto em outra parte do reino vemos que o grupo de Vegeta já chegou ao Makai.
Ambos os grupos viajam com o objetivo de se encontrar naquele local. Porém, infelizmente, as coisas se complicam para os dois lados, porque durante a travessia acabam sendo atacados por vários Majins que tentam roubar a esfera e também a nave onde Vegeta e os demais estão viajando. O grupo de Goku consegue recuperar a esfera seguindo o rastro dos ladrões, mas Vegeta e os outros não têm a mesma sorte. Então acabam pedindo ajuda para Pansy enquanto aguardam. Durante essa espera, eles percebem algo estranho no cinto daquele Majin, pois na fivela existe um olho estranho que parece se mover sozinho, algo bastante suspeito. Depois de vários minutos, o grupo finalmente se reúne com Vegeta, Piccolo e Bulma. Os amigos se cumprimentam comentando sobre a perda da nave, mas logo descobrem que não podem viajar todos juntos por causa do espaço extremamente reduzido. Eles ficam irritados com a situação, porém pouco depois reencontram os sujeitos que haviam roubado a nave e Vegeta aproveita o momento para descarregar sua raiva, acabando facilmente com a gangue, recebendo apenas uma pequena ajuda de Piccolo. Enquanto isso, no castelo de Gomá, o monarca fica furioso ao descobrir que os guerreiros transformados em crianças conseguiram entrar no reino demoníaco. Arinsu, por outro lado, continua conversando com a grande bruxa Marba. Nesse momento, ela recebe uma semente de Saibaiman que será utilizada para criar um novo e aprimorado Majin Buu. As duas concluem a poção mágica e assim nasce um sujeito chamado Majin Ku, que possui uma aparência semelhante à de um Saibaiman. Sob as ordens de Arinsu, Majin Ku aparece diante do Tamagami para lutar pela esfera. Sem demonstrar preocupação, desce do pedestal e aceita o desafio, iniciando uma batalha onde os dois trocam golpes que ecoam por toda parte. Muito longe dali, Goku e seu grupo continuam a jornada. Mais uma vez, a equipe aparece diante do portal com a intenção de ir para o segundo mundo. Shin, ou Nahari para os íntimos, usa novamente sua magia para modificar as orelhas de Goku e finalmente eles conseguem acessar o segundo mundo, onde rapidamente percebem a diferença absurda na densidade do ar. O grupo comenta sobre krakens gigantes que habitam aquela região, mas exatamente quando terminam a conversa, várias naves da polícia militar aparecem e atacam sem qualquer aviso. Glório tenta controlar a nave, porém não consegue dominar completamente os sistemas e eles acabam sendo derrubados. A nave cai violentamente e, em meio ao caos, Goku sai dela, empunhando o bastão mágico, e voa diretamente contra as naves inimigas como nos velhos tempos. Porém, o barulho e as explosões despertam um Kraken colossal que emerge das profundezas e captura a nave usando seus tentáculos gigantescos. Desesperado, Goku grita para todos abandonarem a nave, mas Pansy retorna fazendo com que os dois acabem presos dentro da boca daquele Kraken gigantesco. Felizmente, eles conseguem escapar, revelando que a pequena princesa havia voltado para dentro da nave apenas para recuperar a esfera do dragão. Enquanto tudo isso acontece, Rei Gomá observa furioso do alto do seu trono. Cada vitória de Goku e de seu grupo aumenta ainda mais sua raiva, principalmente ao perceber que nem mesmo o Kraken foi capaz de derrotá-los. Por outro lado, Arinsu continua observando a batalha entre Majin Ku e o Tamagami. Aqui, o robô místico supera completamente a força do oponente, deixando claro que a criação de Arinsu é incapaz de derrotá-lo. Ela retorna decepcionada e, enquanto isso, Goku e os demais finalmente decidem que precisam se reunir com o grupo de Vegeta. Eles aguardam no planeta Namek e ali nossos amigos têm tempo para observar o estado em que se encontra o lar original dos Namekuseidins, percebendo que aquele mundo está abandonado e em condições bastante desagradáveis. Depois de se reunirem, eles aproveitam para explorar o planeta e Piccolo Jr. tem a oportunidade de ver pela primeira vez o lar de seu pai Katatsu. Nesse momento, o Supremo Senhor Kaiô explica como os Namekuseidins eram tratados, contando que no passado os antigos reis eram egoístas com esse povo e os tratavam praticamente como escravos. Isso faz com que Bulma demonstre bastante interesse na história. Então ele explica que tudo começou quando no passado o grande rei demônio decidiu expandir o Makai. Esse rei pediu ao poderoso Rimos que criasse os 18 universos, provocando assim o nascimento de vários universos que foram entregues aos Glints. Esses seres assumiram o posto de Kaiôs e alguns decidiram seguir Rimos, indo para um planeta sagrado. Porém as coisas mudaram durante o reinado de Aburá,
pois esse governante tomou várias decisões que desagradaram o povo do Makai, sendo uma delas o acesso controlado ao mundo exterior. Suas atitudes ditatoriais foram tão ruins que uma revolta começou contra ele, e como resultado várias espécies fugiram para os universos, enquanto Nahari foi viver no planeta sagrado. Ele encerra a história falando sobre sua própria espécie, explicando que eles nascem de 5 árvores e que, apesar de antigamente gerarem vida, atualmente estão completamente secas. Sem mais demora, o grupo parte em busca do segundo Tamagami. Todos entram na nave com a intenção de continuar a viagem, mas pouco antes de partirem, eles percebem a presença de um Namekuseidin ancestral se aproximando, e isso faz com que eles desçam novamente. Porém, Piccolo o confronta, deixando claro que sabe que ele está tentando enganá-los. O velho muda imediatamente de postura ao perceber que está diante de um membro da família do mal, difícil de manipular. Piccolo afirma que conhece sua verdadeira identidade e pouco depois o pressiona para explicar como e por que ajudou Gomá no desejo que transformou todos em crianças. Percebendo que eles já sabem da verdade, ele admite ter ajudado no pedido de Gomá e afirma que só fez isso porque os planos dele não eram exatamente malignos, mas apenas impedir que os guerreiros invadissem o Makai usando seus poderes absurdos. Ele sabia que Dendê seria levado para impedir o uso das esferas, mas também sabia que não fariam mal ao garoto por causa do enorme valor que os Namekuseidins possuem naquele mundo. Depois de explicar tudo isso, Neva percebe que o grupo pretende realmente utilizar as esferas do dragão do Makai. E como Piccolo não se lembra muito bem do idioma Namekuseidin, o velho se oferece para acompanhá-los e fazer o pedido pessoalmente. Então o grupo enfim reinicia a viagem e durante o caminho o ancião conta mais detalhes sobre as esferas daquele mundo, explicando que no começo elas eram usadas apenas em cerimônias como forma de recompensa aos bravos guerreiros de Namekusei. Porém, tudo mudou quando pessoas malignas descobriram seus poderes e por isso ele criou os Tamagamis para dificultar o acesso às esferas. Basicamente, ele as protegeu para impedir que fossem usadas tão facilmente. Enquanto eles seguem rumo à localização do segundo Tamagami, vemos o que acontece com Arinsu após sua derrota. A doutora retorna até Marba, pedindo que ela crie um segundo Majin capaz de derrotar os Tamagamis. Inicialmente, a feiticeira demonstra insegurança, já que o uso exagerado da essência de Majin Buu poderia ser perigoso e causar o nascimento de alguém igual ou até pior do que o Buu original. Por isso, a anciã faz um aviso sério, mas no fim aceita o pedido e cria um segundo Majin muito mais parecido com o Majin Buu. Essa criatura rapidamente demonstra um poder impressionante e a primeira coisa que faz é pedir chocolates, devorando tudo em poucos segundos. Arinsu, ainda em dúvida se ele conseguiria fazer isso, explica sua missão e o leva até o território do guardião para lutar e conquistar a esfera. É então que Majin Buu desafia o Tamagami e demonstra um estilo de luta cheio de movimentos improvisados que permitem conectar vários golpes. Dessa forma, a batalha começa e, ao mesmo tempo, acontece outro combate envolvendo Vegeta e o segundo Tamagami. Isso porque seu grupo chega até a posição do guardião para desafiá-lo. Graças a isso, o desenvolvimento das duas batalhas ocorre simultaneamente, com Majin Buu enfrentando o primeiro Tamagami enquanto Vegeta luta contra o segundo. Cada um inicia o combate surpreendendo seus adversários, mas principalmente os espectadores, que observam os guardiões finalmente sendo pressionados. Do lado de Vegeta, as coisas ficam ainda mais interessantes, já que a batalha acontece à beira-mar e o Kraken acaba envolvido na troca de golpes. Isso serve como aquecimento para o príncipe Saiyajin, que se transforma em Super Saiyajin para atacar com mais potência, chegando ao ponto de utilizar o Super Saiyajin 2. Mesmo assim, ao perceber a força de Vegeta, Neva concede ainda mais poder a seu robô e realiza uma espécie de feitiço que aumenta a força do Tamagami. O guardião responde aos ataques levando Vegeta até as profundezas do oceano e é nesse momento que o Saiyajin entende que precisa lutar com tudo o que possui, liberando todo o seu poder e sim alcançando o Super Saiyajin 3. Com uma velocidade absurda, Vegeta retoma completamente o controle da batalha. Ele destrói facilmente o tridente do Tamagami e finaliza o combate aplicando um golpe devastador. Porém, como aconteceu anteriormente, o guardião impõe um desafio final,
que consiste em resolver uma espécie de enigma. Felizmente, o Saiyajin responde corretamente e, graças a isso, o grupo conquista a segunda esfera do dragão. Por outro lado, a luta entre Majin Buu e o Tamagami termina de maneira semelhante. O Majin, apesar de enfrentar muitas dificuldades, consegue derrotar o oponente no final, respondendo corretamente ao desafio com a ajuda de seu irmão, que demonstra ser bastante inteligente. Ambos os grupos conseguem suas esferas, mas é nesse momento que o futuro conflito se torna evidente. Gomá, desesperado com a situação, percebe que o tempo está acabando e, como já não possui outra alternativa, ordena que Degetsu feche os portais que permitem viajar entre os mundos. Degetsu, pressionado pela situação e pelas ordens de seu rei, vai até uma sala onde existe uma alavanca especial responsável por desativar os peixes gigantes. Ele puxa o mecanismo e assim as passagens ficam completamente inativas, impedindo qualquer viagem entre os mundos. Enquanto isso, nossos guerreiros sofrem mais uma falha na nave, que acaba caindo em um planeta coberto por vegetação densa e criaturas gigantescas. Ali nossas crianças ficam presas por um tempo enquanto reparam a nave e lutam contra essas criaturas. E, sinceramente, o que acontece nesse lugar não é tão relevante para a história, mas pelo menos eles descobrem a existência de seres gigantes chamados Mega, criaturas com força suficiente para dominar o Makai, ficando em tamanho apenas abaixo dos Gigas, uma raça ainda maior. Enfim, depois de deixarem o planeta, Gomá se torna ainda mais consciente do avanço dos Saiyajins e, movido pelo medo de perder seu reino, convoca sua polícia de elite composta por soldados altamente treinados. Esses guerreiros aparecem fazendo uma apresentação extremamente parecida com a das forças especiais Ginyu. Apesar de não aparentarem ser tão fortes, demonstram confiança total de que conseguirão completar a missão e garantem que derrotarão o grupo sem qualquer dificuldade. Depois de uma longa jornada, nossos amigos finalmente chegam até o último portal, local de onde pretendem fazer o salto final para o primeiro mundo. Porém, ao chegarem ali, descobrem com surpresa que a criatura responsável está completamente inativa. É então que Neva revela uma verdade inesperada sobre os escudos de energia, explicando que foi ele quem construiu aquela barreira mágica para proteger o segundo reino das invasões constantes do primeiro e do terceiro mundo, que antigamente espalhavam caos por todos os lados. Dito isso, nossos amigos finalmente conseguem atravessar, já que Neva desativa o escudo. Porém, assim que passam, acabam sendo atacados pelos soldados do primeiro mundo, que percebem imediatamente o desaparecimento da barreira. Goku e os demais são rapidamente cercados por uma enorme horda de soldados que os mantém ocupados em combate. Enquanto isso, do alto do castelo, o Rei Palhaço observa toda a batalha. Ele passa o olhar por cada integrante até perceber que um deles está usando o terceiro olho maligno como fivela em seu cinto. Essa descoberta faz com que Gomá decida recuperar o artefato imediatamente e então ordena que Degetsu faça qualquer coisa necessária para trazê-lo até ele. Depois disso, conhecemos a história por trás desse suposto olho, que havia permanecido perdido por séculos depois que Daburá planejou obtê-lo com a ajuda de um subordinado que nunca chegou ao destino. Eventualmente, o artefato desapareceu até que aquele Majin o encontrou por acaso enquanto brincava em uma floresta. Com essa breve explicação, descobrimos o passado sombrio do olho demoníaco. A história então continua com nossas crianças lutando em meio ao caos. O dono do cinto é abordado por uma misteriosa mulher demônio que se aproxima oferecendo trocar o cinto por um beijo. Com sua atitude despreocupada, ele responde negativamente, mas comenta que poderia trocar o cinto pelo chapéu que ela está usando. A garota, um pouco ofendida, aceita a troca e vai embora levando o cinto, deixando aquele idiota sem a menor ideia do que acabou de fazer. O grupo continua batalhando e enfrentando um enorme número de soldados que parecem nunca acabar. Goku, Vegeta e Piccolo trabalham em equipe, abrindo caminho até o Tamagami. Felizmente, eles recebem a ajuda do Rei Kadan, que aparece durante a batalha acompanhado de seus melhores homens. Graças a esse apoio, o grupo consegue chegar até o castelo de Gomá. Porém, antes de alcançarem o Tamagami, eles encontram vários figurantes, incluindo os soldados de elite que acabam demonstrando ser completos palhaços. Também ficam diante de Degetsu, irmão de Shin,
que sequestra Dendê com a intenção de fugir. Isso porque, ao se ver pressionado pelos ataques, Degetsu começa a se mover pelo palácio, traindo Gomá e revelando durante o processo que seu verdadeiro objetivo era o mesmo de sua irmã Arinsu, se tornar o rei daquele mundo. Mas enfim, com Degetsu fora do caminho, o grupo avança até a localização do primeiro Tamagami. Lá, eles percebem que a esfera está nas mãos de Arinsu, que aparece acompanhada de seus 2 Madins da Shopee. Ao ver sua irmã, Shin pede gentilmente que ela os ajude entregando a esfera do dragão. Porém, ela responde dizendo que possui seus próprios planos e que a única maneira de resolver aquilo seria no tapa. Ao ouvir isso, o grupo não tem outra escolha além de aceitar a proposta. Goku inicia o combate enfrentando Majin Buu em uma troca de golpes bastante equilibrada. Porém, o confronto é interrompido pela chegada de Gomá, que aparece carregando o famoso olho demoníaco. E sem que o grupo percebesse, o rei havia conseguido o artefato depois que a jovem Majin, vista anteriormente, o guiou até a localização de Gomá. Agora, diante dessa ameaça iminente, todos interrompem a luta e Neva explica o imenso poder daquele olho demoníaco, deixando claro que se trata de um objeto extremamente perigoso, capaz de permitir que alguém governe sem qualquer oposição. Depois disso, Gomá prepara uma arena e ali a luta finalmente começa. Porém, não se trata de um combate individual, mas sim de um todos contra um, onde os pequenos inúteis se reúnem para enfrentá-lo juntos. Cada um deles entra na batalha, com Piccolo, Goku e Vegeta formando a linha de frente. Os guerreiros cercam Gomá e começam a atacá-lo, mas absolutamente nada parece afetar o Rei Palhaço. Todos os golpes são desviados ou bloqueados sem esforço algum. Gomá simplesmente está poderoso demais. Bulma observa tudo de longe com preocupação e pergunta para Arinsu se seus 2 Madins da Shopee podem ajudar na batalha. Apesar de hesitar por um instante, Arinsu aceita e os dois entram no combate aumentando o número de inúteis. Mais tarde, até mesmo o Tamagami fica com pena e se junta à luta, mas a verdade é que nem com toda essa ajuda eles conseguem fazer algo significativo contra Gomá. O que realmente muda o rumo da batalha é a aparição do Super Saiyajin 3, pois usando essa transformação, Goku finalmente consegue acertar alguns golpes que afetam o vilão pela primeira vez. Durante a luta, ele ainda recebe apoio de Majin Buu. No entanto, apesar de todo o esforço, Gomá supera o poder de todos eles, aumentando seu nível ao longo da batalha e suportando cada golpe. E isso porque o poder desse terceiro olho basicamente o torna imune a qualquer ataque. Durante esse conflito, as coisas chegam a um ponto em que o único ainda de pé é Goku. Ele, mesmo usando todo o seu poder, acaba caindo derrotado assim como os outros. Porém, quando tudo parece perdido, Neva surge utilizando sua magia para libertar a cauda de Goku, que havia sido selada por Kami-sama no passado, e assim permitindo que o Saiyajin desperte a transformação popularmente conhecida como Super Saiyajin 4. Com esse poder, Goku devolve um dos ataques de Gomá e inicia uma sequência de golpes que o acertam em cheio. A coreografia, o impacto e todo o duelo em geral são impressionantes. Infelizmente, conforme os minutos passam, a magia absurda do olho demoníaco volta a superar a incrível força do Saiyajin. Mesmo acertando vários golpes e lutando de forma perfeita, o crescimento exponencial do inimigo e sua regeneração acabam derrubando Goku, que termina completamente drenado. Diante dessa ameaça, todos acreditam que foram vencidos, mas as coisas mudam quando a Arinsu chama o Traíra do Glório para usar as esferas do dragão. Aqui é revelado que ele havia aprendido o idioma Namekuseidin para usar as esferas pessoalmente. Para surpresa de Shin, Glório usa o desejo para ajudá-los, pedindo que Goku e os demais voltem ao estado normal. Graças a isso, os guerreiros recuperam seus corpos adultos, mas como a ameaça de Gomá continua presente, Arinsu procura uma forma de separá-lo do terceiro olho consultando um livro proibido do Makai. Ela analisa o livro com a ajuda de seu Majin de estimação, enquanto Vegeta, motivado pela sua mudança física, exige lutar contra Gomá no lugar de Goku. O príncipe usa toda a sua força no Super Saiyajin 3, enquanto Arinsu se aproxima do grupo, explicando que para remover o olho demoníaco é necessário acertar a nuca do palhaço 3 vezes. Após Bulma mandar Vegeta abandonar aquela luta, a batalha final entre Gomá e Goku começa, e vemos uma infinidade de movimentos onde ambos desviam, atacam, contra-atacam e lançam energia para todo lado.
No clímax do combate, os dois finalizam com um choque de energia colossal. No fim, a energia do Saiyajin se mostra superior e o corpo de Gomá é atravessado por um Super Kamehameha que atravessa os 3 mundos. Assim, a força do Majin é reduzida temporariamente, mas quem dá o golpe decisivo não é Piccolo como planejavam, e sim o todo-poderoso Majin Buu. Esse sujeito consegue acertar os 3 golpes de forma inesperada, e é assim, dessa forma inusitada, que o maligno Gomá é derrotado, colocando fim ao curto reinado do Rei Palhaço. Após o combate, Gomá é selado junto com Degetsu em uma espécie de mafuba e, seguindo as regras da monarquia infernal, o novo rei passa a ser Majin Buu, por ter sido aquele que derrotou o rei anterior. Rapidamente, Buu organiza um novo governo e vemos que ele é competente o suficiente para liderar, escolhendo sábios como Neva, Marba e até mesmo Glório como os novos ministros do Makai. Vegeta, por outro lado, conversa com Goku e descobrimos que o Saiyajin vinha treinando e buscando uma forma de se tornar mais forte após eliminar Majin Buu, dando a entender que aquela transformação foi alcançada graças à magia de Neva, que libertou sua cauda e o ajudou a despertar o poder que buscava, já que o próprio Goku deixa claro que, apesar de ter treinado muito, não tinha certeza se conseguiria alcançar essa transformação ou sequer se funcionaria. Antes de partir, o grupo passa na loja dos Majins Mercadores para pegar alguns suprimentos, porém o mais importante dessa cena é que nela são descobertos mais olhos demoníacos dentro de um vaso empoeirado, mostrando que sempre existiu mais de um olho e que provavelmente poderiam existir muitos outros além daqueles 2. Mas isso talvez possa ser explorado em um futuro próximo. Se você faz parte da elite que chegou até o final do vídeo, comente a frase secreta: Senhor Popo retornará. Assim eu vou saber quem são os meus verdadeiros aliados aqui no YouTube. Obrigado por estar sempre comigo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.